no texto que narra as crônicas dos reis de Israel, no capítulo 29, Davi vai levantar ofertas para a construção do templo. E o texto diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engates, e ainda turquesas, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo, diz Davi, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. E no versículo 9 de 1 Crônicas 29, o texto diz: e o povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, é o gesto de voluntariedade. Irmãos, o que nos motiva a ofertar, a contribuir, é o gesto de voluntariedade, porque nós não somos obrigados a nada, nós somos livres no Senhor. E aqui nessa igreja nós ofertamos motivados pelo amor. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios: cada um contribua segundo está proposto no seu coração. Nós não somos obrigados a nada. Mas segundo, é a motivação de Davi para ofertar. O templo estava sendo projetado para ser construído por Salomão, e ele levanta uma oferta, mas ele mesmo participa desse projeto. Nós alugamos o prédio aqui ao lado, já é da igreja, a igreja já pagou o primeiro aluguel. E quando vão derrubar as paredes? Bom, aí é um processo. Oswaldo, que é administrador, sabe, né? Aí é um processo de planejamento, é um processo de levantamento de custos, e nós não sabemos quando vamos derrubar. Queríamos derrubar a próxima semana, para ampliar o espaço, mas não sabemos ainda. Precisamos planejar financeiramente. O pastor Teste sempre fala aqui na igreja que se perguntar se ele tem medo, tem que ficar com medo. Se perguntar se dá medo para a gente, dá medo. Algumas pessoas questionam, será que vai dar? Mas nós precisamos crer no mesmo Deus que foi aquele que supriu tudo o que o templo de Salomão precisou. Ele é o nosso Deus, ele é o mesmo Deus, não deixa faltar absolutamente nada. Então, no momento certo, vamos ter todos os recursos que precisamos. Para esse momento, você está sendo convidada a ofertar. Na sua frente tem um Pix. Você pode também ofertar com envelope. Se alguém quiser ofertar em espécie, pode levantar sua mão, que o Ascani vai fazer chegar até você o envelope, e você pode ofertar também em espécie. Se vai ofertar por Pix, está aí o Pix à sua disposição. Mas se você sentir o desejo, participe dessa obra, participe desse processo também de sustento, porque nós fazemos parte dessa família e nós sustentamos a nossa família. Enquanto cantamos, você sentado como está, pode ofertar e participar do culto, porque primeiro ofertamos nossas vidas e ofertamos também um pouco daquilo que Deus nos deu para o nosso sustento. Vamos adorar o Senhor. Mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e os meus olhos vejam um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio mais. Estou eu não me desvio nunca mais. Vou avançar. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Eu não sei quem vai me deter.
subindo para um lugar mais alto. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Para um lugar mais alto. Eu já desisti. E os meus pés, e os meus pés. E dessa estrada eu não me desvio. E o que, meu irmão? Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Por que, meu irmão? Meu alvo é Cristo. Repita com toda a sua força. Meu alvo é Cristo. Uou! Vou avançar e vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. E dessa estrada, e dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar. Quem vai me deter? Meu alvo é Cristo. Vamos terminar somente a igreja cantando meu alvo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Uou, vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Chamar as crianças aqui à frente. Elas vão para a salinha. Nossa salinha agora tem escala, tem professor preparado. Graças a Deus, aquela necessidade, aquele apelo, aquele desejo foi suprido. Então, a salinha hoje está menor, mas tem professor que vai subir. Hoje tem espaço sobrando. Hoje tem espaço sobrando. Vamos orar, agradecer a Deus pelas ofertas entregues, dízimos entregues, e não esquecer nesse tempo de estar orando pela família, pelos seus pais. O pastor Técio está agora com eles, lá no Rio de Janeiro, com Ana Ruth também. Ana Ruth foi na frente e ele foi logo depois, viajou essa madrugada. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque sentimos o prazer em participar deste culto, também ofertando com os nossos bens, com um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento. Colocamos em Tuas mãos agora a vida dessas crianças, ó Deus, que o Senhor possa, com elas, também fazê-las aprender e crescer nos Teus caminhos. Muito obrigado por esse tempo tão especial de culto. Pedimos a Tua bênção por aquelas pessoas que estão em casa, assistindo, no trabalho, no hospital, como está o pastor Técio com seus pais, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada uma dessas pessoas. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos sentar. Domingo passado, pela manhã, o pastor pregou uma mensagem e na sua mensagem, no seu sermão, na reflexão, ele falava de uma experiência de um pastor, e se você estava conosco pela manhã vai lembrar, se não, pode assistir o culto que está no nosso canal no YouTube, pode acessar, assistir. E ele falava da experiência de um pastor que foi para Angola, eu acho que foi Angola, e por ocasião foi para voltar rápido, foi sozinho, deixou a família em casa, e ele acabou não conseguindo voltar por ocasião de conflitos naquele país, e aquela viagem que seria uma viagem curta, rápida, objetiva, acabou se prolongando por 3 anos. E perguntaram a esse pastor como é que ele ficou naquele país, longe de casa, quem cuidou dele, e ele falava na mensagem que o pastor dizia, olha, quem cuidou de mim foi a igreja.
E perguntaram a ele quem cuidou da sua família que não foi com o Senhor. E ele dizia: quem cuidou da minha família foi a igreja. No mesmo domingo, e logo depois desse testemunho, ele compartilhava a experiência da igreja dos seus pais no Rio, cuidando dos seus pais no hospital. E quando falamos em igreja, irmãos, é claro que nós não estamos falando na estrutura física, até porque ela não pode cuidar. Fisicamente e materialmente, ela não se mexe, ela não se move, ela não sai do lugar. E quando falamos em igreja, falamos em pessoas que cuidam umas das outras. E o testemunho dele domingo foi, para mim, algo que renovou a minha esperança na humanidade. Porque a impressão que eu tenho, e eu acredito que eu não tenho essa impressão sozinho, é que a humanidade tem se desumanizado cada vez mais. Por exemplo, eu até já compartilhei com vocês essa experiência. Eu gosto de receber ligação no meu aniversário. Eu gosto. Ô, irmão, só no aniversário, tá? Porque no dia a dia tá difícil. Tá difícil. Olha, se alguém ligar para você... Hoje me ligaram para dar um golpe. Eu nem tenho... E Mônica faz assim: você alimenta o golpe, né? Uma vez eu bati papo com um cara no presídio. Foi engraçado, que eu conversei com ele mesmo no presídio, acho que estava em Fortaleza. E me ligaram. Tem uma ligação que constantemente está caindo: olha, você tem um Pix de R$1.000 para a conta de fulano, se não foi da Caixa Econômica Federal, se não foi você, diz que 2. Aí eu disco 2, né? E vem a musiquinha, aí a pessoa vai falar comigo. Aí me atenderam, aí começaram a falar comigo: o senhor disse que não foi o senhor que fez o Pix? Não fui eu. Eu vou fazer uma conversa com o senhor pelo WhatsApp, para o senhor confirmar alguns dados, para a gente poder cancelar esse Pix. Eu: tá bom, pode falar. Aí eu fiquei esperando, né? E eu vou dando corda. Aí, o infeliz ligou, chamada de vídeo, de onde ele estava. Meu Deus, ele ficou morrendo de medo. Aí ele começou a falar comigo e viu que era vídeo, aí desligou rápido, não ligou mais. Ele, infelizmente, não conseguiu, nem conseguia concretizar o golpe. Aí aquele golpe, se você não sabe, mande para mim o número que está aparecendo, que chegou para você, um código, é o código do seu WhatsApp, você vai perder seu WhatsApp, ou qualquer outra coisa. Eu já caí nesse golpe, eu já mandei. Mas aí eu vou explicar, eu não caí porque eu sou bestinha não, tá? É porque eu estava prestes a fazer um casamento, anunciei o negócio no OLX, e aí eu estava ansioso para vender. Aí um infeliz mandou uma mensagem para mim: olha, esse é o código do seu anúncio, enquanto você não me enviar, não digitar esse código, o seu anúncio não vai para o ar. Eu, para fazer um casamento, doido para vender o negócio, aí mandei, nem pensei. Quando eu vi, o WhatsApp sumiu. Antes do casamento eu fiquei desesperado, irmãos. Aí era o povo ligando: pastor, está precisando de dinheiro? Eu até estou, na verdade, quem nunca está? Mas na hora, naquele momento não era eu, era o golpe, pedindo dinheiro. Então, eu gosto de receber ligações no aniversário. E esse meu último aniversário, muitas mensagens foram enviadas, eu louvo a Deus por todas elas, mas, irmãos, eu só recebi uma ligação. Nem minha família ligou para mim, era mensagem mesmo. E depois de criar um grupo de família, tudo é no grupo. E se quiser ver mensagem, vá no grupo. Mas eu faço a mesma coisa, eu pago com a mesma moeda, eu boto tudo no grupo. Parabéns, Deus abençoe. Mas eu recebi uma ligação, foi até o irmão aqui da igreja, ligou, conversou bastante, da minha faixa de idade, então estamos naquela época. Mas a humanidade parece que se desumanizou, porque não tem mais relação. E quando o pastor conta essa experiência daquele pastor que foi cuidado pela igreja, da sua família que foi cuidada pela igreja, dos seus pais no Rio, antes dele viajar, que foram amparados pela igreja, renova em mim a esperança de uma humanidade que não se perdeu. Porque as relações esfriaram. Veja, depois da pandemia, o que já não era fácil com as redes sociais piorou, porque você ainda encontrava as pessoas na sala de aula. Hoje a aula é remota. Você ainda encontrava pessoas na igreja, em reuniões presenciais. Agora é remota, porque ninguém mais combina agenda, porque todo mundo tem um compromisso naquele dia da reunião, naquela hora da reunião, e a solução para os compromissos que temos é reunião remota. Não, vamos fazer online, porque de onde você estiver, até do carro, você, mesmo sem olhar, participa.
E nós fomos esfriando as relações interpessoais. A humanidade foi se desumanizando, a gente foi se distanciando. E com essa distância, a gente não consegue mais saber, conhecer a necessidade um do outro. Com essa distância, com esse esfriamento, a gente não consegue mais compreender qual a necessidade do outro que não está perto da gente. Porque quando você está perto de mim, como por exemplo, domingo passado termina o culto, e aí eu converso com o irmão, como é que você está? Eu não estou muito bem, eu estou passando por isso, estou enfrentando aquilo. A vida não está fácil, não está fácil para ninguém, mas quando a gente se encontra, quando a gente vê, quando a gente toca, quando a gente abraça, a gente se humaniza. Mas a gente está se perdendo. E esse testemunho renova em mim a esperança de que a humanidade não está completamente perdida, mas está se perdendo. E aí no texto que eu quero compartilhar com você esta noite, Jesus vai falar de um sentimento que nos une, de um sentimento que nos identifica. E cada um de nós tem um estilo de vida com o qual nós somos identificados. Às vezes é um estilo de roupa, às vezes é um traço físico, é o biotipo. Nós temos coisas que vão nos identificando, é a forma de falar. E Jesus vai dizer, olha, eu quero deixar para vocês algo que vai identificar a cada um de vocês como meus discípulos, como meus seguidores, como parte da minha igreja. E em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, eu quero ler com você esse texto, João capítulo 13, versículos 34 e 35, apenas os 2 versículos do capítulo 13 de João. Eu disse João capítulo 13 3 vezes para ver se Arthur lá atrás ouviu. Ouviu, Arthur? Beleza, porque você não olhou para mim, eu fiquei preocupado. Eu fui João 13, beleza. Então, João capítulo 13, versículos 34 e 35, o texto vai dizer o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, e que ela possa falar aos nossos corações. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Neste texto, Jesus está sentado à mesa com seus discípulos. Era a ocasião da última ceia. Ele estava prestes a experimentar, a viver a experiência da crucificação. E era um momento mais apropriado, talvez, por ser o último encontro com seus discípulos, por ser a última reunião com seus discípulos. Talvez fosse o momento mais apropriado em todo o seu ministério com seus discípulos, quando ele ensinou, quando ele ministrou, quando ele orientou. Mas talvez este momento da última ceia tenha sido o momento mais apropriado para que ele pudesse dar as suas últimas orientações para os seus discípulos, porque ele não os veria mais no desenvolvimento do seu ministério. Era aquele último momento com os discípulos antes da crucificação, e ele poderia ter relatado, feito uma relação de orientações que iria deixar com os seus discípulos, porque era o momento adequado. Ele poderia ter deixado um tratado aos seus discípulos: escrevam o que eu vou dizer para vocês, sobre cada assunto eu quero deixar uma orientação, porque eu vou partir, porque eu não estarei mais com vocês. E quando a gente viaja, a gente faz isso, né? Eu, pelo menos, deixo uma série de orientações em todo lugar. Se você vai sair de férias, você vai orientar a pessoa que vai substituir você no seu trabalho. Se você vai viajar, vai passar tempo fora de casa, você vai orientar a esposa, os filhos, ou a esposa, o esposo, os filhos. Você vai orientar a pessoa que trabalha na sua casa. Você vai deixar uma lista de afazeres, porque vai ficar fora de casa por um tempo. Você vai orientar, porque você vai estar ausente. E Jesus estaria deixando os seus discípulos, pelo menos do ponto de vista físico, ele não estaria mais com os seus discípulos. E ele dá uma orientação. Uma orientação. Ele diz: como eu vos amei, assim também
vós deveis amar-vos uns aos outros. Ele orienta a amarem-se. E tempos depois, irmãos e irmãs, tempos depois, esta seria a característica que iria identificar um discípulo de Jesus Cristo. A característica dos discípulos não seria o conhecimento teológico ou o conhecimento da vida do Senhor Jesus entre eles, com eles. A característica que iria identificar os discípulos não seria o domínio sobre tudo o que Jesus fez e eles contavam porque vivenciaram, porque foram testemunhas, porque viram, porque estavam presentes. A característica que identificaria os discípulos não seria a frequência nas rodas de estudo da doutrina, dos ensinos dos apóstolos. A característica não seria nenhuma outra, irmãos, senão o amor. E o texto vai dizer, o próprio Jesus disse assim: todos saberão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E a impressão que eu tenho é que, se eu fosse espiritualizar tudo, aliás, domingo passado o pastor Teste também falou sobre espiritualizar tudo. Eu sou uma pessoa que não espiritualizo tudo. Mas eu creio na ação do inimigo, claro, lógico. Mas se eu fosse espiritualizar, eu iria pensar e talvez afirmar que a maior estratégia do inimigo, do diabo, de Satanás, para a humanidade, para acelerar o nosso distanciamento, que continuou, foi a pandemia. Eu diria, olha, o inimigo criou, eu não estou dizendo isso, irmãos, pelo amor de Deus, porque eu não espiritualizo, eu acredito na ciência, mas também não posso desdizer. Desculpa a expressão que eu usei aqui, a palavra, me permita, mas, de alguma forma, nós nos distanciamos, e esse distanciamento não propicia, não ajuda, não contribui para que possamos conviver mais de perto um com o outro e conhecer as nossas necessidades e assim expressar o amor prático, porque o amor não é teórico. Eu já falei aqui algumas vezes, quando eu faço casamento, eu sempre digo que, e aí eu vou falar sobre o amor, claro, que o amor é aquilo que o amor faz, já dizia o poeta. Já falei algumas vezes que amar se aprende amando, que o amor não é estéril, que o amor ele é prático, ele faz, ele age, ele não está inerte. Por isso que Deus, que é amor, que a Bíblia define Deus como amor, ele é luz, mas ele é amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e este amor fez com que ele desse o seu filho, porque o amor é prático, não é estéril, não está inerte. Então, o que Jesus está dizendo é: vocês serão conhecidos se vocês se amarem. E na verdade, irmãos, foi assim que a primeira comunidade, que a primeira igreja em Jerusalém passou a contar com a simpatia do povo, justamente pela prática do amor. Um amor que gerava unidade, amor que não dividia, amor que não separava, amor que unia, amor que atraía as pessoas, e essas pessoas se uniam à igreja. A igreja caiu na graça do povo por conta deste amor, o amor que repartia, o amor que era misericordioso, que era benigno. Foi por conta disso, porque as pessoas que criam tinham um espírito. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai falar sobre frutos do Espírito. E ele diz, olha, o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito dá fruto. E esse fruto é paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. E tem uma listinha ainda maior, mas ele vai dizer amor também. Muito bem, Arthur, é por isso que o pastor Tess gosta de você. Ele gosta de todo mundo que está na mídia, tá, gente? Pelo amor de Deus.
fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. E não há como evitar, porque Ele está em nós, o Espírito Santo, e produz esses frutos. Então a igreja em Jerusalém, ela foi conhecida pela manifestação deste amor. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, diz o texto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia lhes acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Então a nossa missão hoje, 2000 anos depois, é continuar multiplicando, vivendo, experimentando este amor. E nesse texto, que é o texto em que Jesus lava os pés dos discípulos, é o texto em que o traidor é anunciado, embora ninguém nem percebesse quem era o traidor. Nesse texto em que Jesus anuncia a sua partida, ele então deixa um mandamento. E é aí que nós aprendemos algumas verdades que vão nos ajudar a entender o amor e a viver este amor. Porque, sabe, irmãos, o reino de Deus, ele não está lá, ele começa aqui. Porque é um reino de justiça, de misericórdia, de compaixão. Nós começamos a viver este reino aqui, porque lá tudo será perfeito. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá fome. É aqui, distribuindo as cestas, como a nossa igreja distribui de alimentos para a comunidade. É aqui que este reino começa a ser vivido. E algumas verdades nós vamos aprender nesse texto. E a primeira delas está na prioridade desse reino. Prioridade de Jesus. E a prioridade do Senhor Jesus, do reino, é o amor. Eu imagino que, se nós estivéssemos nas nossas últimas horas, se nós estivéssemos nos nossos últimos momentos de vida, nós deixaríamos aquela lista enorme, como falei. Mas a sua recomendação foi só essa: amem. E Paulo, quando escreve sobre o amor aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que esse amor é um amor que produz bom caráter. Ele diz: olha, esse amor, ele é paciente. Esse amor, ele é bondoso. Esse amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Produz um caráter, um bom caráter em nossas vidas. Este amor é um amor altruísta, que pensa mais nos outros do que em si mesmo, e foi por isso, por amor, que o Senhor Jesus foi à cruz, porque Ele teve a opção de não obedecer, mas diz o texto que Ele escolheu obedecer, que Ele decidiu obedecer. E quando Ele é tentado pelo diabo no deserto, porque o diabo sabia que poderia convencê-lo a desistir, mas Ele não desiste, Ele resolve obedecer, porque Ele pensou mais nos outros do que em si mesmo. Ele desceu da sua glória, esteve conosco. Este amor é um amor altruísta, mas Paulo vai dizer que este amor não maltrata, este amor não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente e nem guarda rancor. Eu já ouvi dizer que o rancor mata mais a gente do que o outro. É verdade, porque o veneno primeiro atinge a gente, ou só atinge a gente. Porque, por exemplo, eu estou com raiva de alguém, e essa pessoa que eu estou com raiva está na praia, passando o final de semana, está sofrendo o quê com a minha raiva? Nada. Eu já parei de sentir raiva. Ontem eu tive uma contrariedade. Aí eu falei assim: eu vou ter que ir lá dizer umas coisas para essa pessoa. Já senti vontade de fazer isso. Mas só dizer, o pastor fala que a gente dá vontade de matar. Eu não quero ser eu nunca quis matar ninguém, não. Eu vou morrer com o meu réu primário mesmo. Mas eu sei que às vezes dá vontade, dependendo do que lhe façam, às vezes dá vontade. E aí, eu falei assim: eu vou voltar lá e vou dizer umas coisas para essa pessoa.
vou dizer umas verdades para ela que ela precisa ouvir essas verdades. E aí, eu estava mexendo no Instagram, não vou espiritualizar, mas Deus me fez ver uma mensagem, dizia assim, eu até guardei. Antes eu sentia orgulho do que eu falava. Mas eu falo. Volto para casa engolindo, não, eu falo. Aí o autor diz assim, antes eu sentia orgulho do que eu falava. Hoje eu sinto orgulho do quanto me controlo e não falo. A idade ensina também, tá, irmãos? 51 anos nas costas, não aprendeu alguma coisa, é brincadeira, né? Então tem que aprender. Se você já tem essa idade, já era para ter aprendido. E dá vontade da gente falar. Mas o amor, Paulo diz, olha, não se ira com facilidade, não guarda rancor, o amor que é justo. O apóstolo Paulo também vai falar sobre esse amor, dizendo, ele é justo, o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. Um amor que dá força, porque diz do texto do apóstolo Paulo, encerrando a sua carta, falando sobre o amor, este amor tudo sofre, este amor tudo crê, este amor tudo suporta, um amor que nunca morre. Por isso que a prioridade do Senhor Jesus, ou do reino, é o amor. Prioridade não é a nossa contribuição financeira, irmãos. A prioridade não é o desenvolvimento dos nossos dons e talentos na igreja. A prioridade é o amor. E Paulo vai dizer, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, conhecesse toda a ciência, e não tivesse amor, nada valeria. Mas a segunda verdade desse texto está relacionada sobre a humildade em servir. A humildade para servir, porque veja, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse, olha, versículo 14 ao 16, 14, 15, 16, do mesmo texto de João 13, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus se esvaziou completamente, deixando a sua glória para servir. Por isso que a segunda coisa que aprendemos nesse texto é sobre a humildade para servir, porque ele sim tinha toda a autoridade, ele sim poderia ser servido, ele sim poderia ser coroado como rei do mundo espiritual, rei do mundo material, ele sim tinha toda a autoridade, porque estava desde a criação com o Pai, ele participou de todo o processo, desde o Gênesis ele é anunciado, mas ele veio servir. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que poderia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte de cruz. E se você ler a história nos evangelhos, do ministério de Jesus conosco na terra, vai ver que quando os discípulos estão reunidos com Jesus, começa aquela discussão sobre qual seria o maior. Quem seria o mais importante? Quem sentaria à direita? Quem sentaria à esquerda? E aí, Lucas vai falar no capítulo 22, versículo 27, que, pois, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Ele mostrou, irmãos, que nós devemos servir uns aos outros. Mônica, outro dia, aliás, ontem, estava me dizendo assim, olha, você precisa pensar mais em você pensa muito nos outros.
É verdade, eu até faço esse exercício, mas não consigo. Eu estava na porta do meu bloco, onde eu trabalho, no Pan Salgadinho, não tinha mais exames. Dificilmente eu vou à porta. Porque você põe um jaleco, você passa a ser balcão de informação. Todo mundo lhe para perguntar alguma coisa. Eu fico, meu Deus, eu vou entrar. Aí eu me escondo. Mas às vezes você quer pegar um arzinho, né? Aí fui à porta, não tem mais ninguém no bloco, esperando só a hora passar para ir embora. O funcionário público cumpre horário também, viu? Cumpre horário. Estava lá esperando bater o pontinho. Aí uma jovem parou perto de mim e falou assim, aqui faz esse exame, uma ultrassonografia da região cervical. Eu falei, fazemos, mas estamos sem fazer. Eu dei uma alegria e dei uma tristeza, né? Ela, que bom, faz, mas nós estamos sem fazer. Mas eu perguntei, mas para quem é? Ela falou, para o meu filho. O que é que houve com ele? Ela falou assim, ele está com um carocinho no pescoço. Aí eu falei, tem foto para eu ver? Tenho. Mostrou uma foto enorme. Ele tem 4 anos. Eu disse, aí pronto, aí eu começo a pegar todas as requisições para marcar os exames. Eu cheguei a ter uma pastinha, mas ninguém me dê nada, pelo amor de Deus, não consigo marcar mais nada. Não tem mais tempo, não tem mais condição, tudo agora é pelo WhatsApp, não pronto. As portas se fecharam. Mas eu tinha uma pasta só. Eu falei assim, meu Deus, eu marquei, de quem é isso aqui? E eu falo, liguem para mim, me cobrem, porque eu esqueço. E aí eu peguei tudo que é exame dela, falei, meu Deus, tem que ajudar essa pessoa. Aí levei comigo, peguei a foto, tirei até a foto do celular dela. Aí estava de plantão no Hospital da Criança. Aí vou pedindo, né? Tem gente que foge até de mim quando me vê, porque eu peço tanto. Eu peço mesmo. Quando me vê, eu fui dar bom dia a uma colega hoje, ela falou, Alcide, estou vendo já. Não, mas eu não estou cobrando, eu estou só dando bom dia. Porque ela está com um exame para me entregar. Eu disse, eu só quero dar bom dia. E aí, eu conversei com uma colega, ela falou, fala com o doutor fulano, porque ele é pediatra. Eu falei, vou falar com ele. Nunca conversei com um homem na minha vida, eu fui pedir um exame. Eu disse, doutor fulano, vou nem dizer, não posso pedir também. Coração maravilhoso. Doutor, estou com um caso, mostrei o caso, a foto. E eu preciso dessa ultrassonografia. Disse, Alcides, pelo amor de Deus. Pegou o telefone, ligou na hora para o HGE, para uma colega do plantão. Esse menino tem que ser internado hoje. Nem vi, mas pela foto tem que ser internado hoje. Liguei para a mãe, estava no trabalho, disse, olha, vá em casa, pegue um Uber, pegue o seu filho. Se não tiver dinheiro, eu vou mandar o Pix para você do Uber. Vá para o HGE agora com o seu filho. Isso faz 15 dias. Esse menino provavelmente está com um tumor maligno. E, claro, a mãe está meio desesperada, ela nunca mais deu notícias. Hoje mandou notícia, disse, desculpa que eu não estou dando mais notícias, eu me preocupo. Eu procuro saber. Eu me importo. Porque a experiência do amor é essa. É você pensar mais no outro do que em você mesmo. E desculpa dizer para você, bem-vindo ao clube da família cristã, porque essa é a vida cristã, irmãos. Nós não pensamos mais em nós mesmos, pensamos mais no outro do que em nós mesmos. Nós não conseguimos mais viver só para nós mesmos. Por isso que quando a gente anda na rua e vê uma pessoa caída, vê uma pessoa sem uma casa, sem um teto, passando fome, eu não me preocupo o que a levou para aquele lugar, para aquela situação. Se ela decidiu entrar nas drogas, por que ela decidiu? Eu me preocupo com aquela vida. Porque quando Jesus passava na rua, ele não perguntava, por que você está assim desse jeito? Pedindo esmolas? Por que não vai trabalhar? Sabe, irmãos, nós nos preocupamos mais com o outro. Isso é o amor. Servir. A humildade em servir. É a segunda coisa que aprendemos na experiência desse texto. Jesus, durante todo o seu ministério, ele expressou de maneira muito clara, de forma direta, de forma indireta, de forma na teoria, ensinando, na prática, cuidando, como era importante para ele próprio e também para os seus discípulos a disposição para amar e a disposição para servir ao próximo. Amar implicava no servir. Servir expressava o amar. Amar era a substância, servir era a prática. O amor era o elemento motivador e o serviço
era o elemento ativador do agir. E era essa a tônica da mensagem de Jesus, que inclusive demonstrava a sua identidade como servo de todos. Porque Jesus amou como ninguém jamais amou, serviu como ninguém jamais serviu, porque Ele deu a sua vida. Mas, em último lugar, esse texto nos ensina que o amor se expressa na prática. Eu te amo, sim, e? Não, eu te amo, e? Se de fato, irmãos, sabemos estas coisas, diz o texto bíblico, sereis bem-aventurados se a praticardes. Na versão da Bíblia a Mensagem, diz o texto, se vocês entendem o que eu estou dizendo, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. Se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, diz o Senhor, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. O que é que ele está dizendo? Amem uns aos outros, porque assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Amem uns aos outros e pratiquem esse amor, porque praticando saberão que vocês são meus discípulos. Amem, porque é a única forma de conhecerem, de saberem que vocês me seguem. Amem. E se a gente ama, a gente anda a segunda milha, a gente oferece a outra face, a gente se doa, a gente se dá. Já ouvi, e eu quero encerrar com essa palavra, que a igreja precisa de uma outra reforma. A semelhança da reforma protestante, nós precisamos de outra reforma, porque ao meu ver, não, para muita gente, nós fomos nos distanciando da essência do Evangelho, que é o amor. Nós nos dividimos, irmãos, tão facilmente. Nós não toleramos um ao outro. E o Evangelho, ele diz, olha, se você tem alguma coisa contra o irmão, vai até ele, conversa com ele, resolve. Aí ontem eu queria dizer umas coisas, o que é que eu fiz? Fiquei calado. Eu amanheci tão bem. Já pensou se eu tivesse dito o que eu queria dizer? Olha, eu vim aqui para dizer uma coisa para vocês, tá? O negócio é o seguinte, é isso, isso, isso e isso. Está dado o recado. Olha como é que eu ia dormir. Eu ia cruzar para essas pessoas, ou para aquela pessoa, ela não ia olhar para mim com prazer. Ela viraria o rosto. Sabe, e foi tão bom, eu dormi em paz. Se Deus cuida, Deus cuida. Se vocês entendem o que eu estou dizendo, façam o que eu digo. O único que poderia nos julgar, Jesus, o que ele fez? Ele decidiu nos amar. O único que poderia apontar o dedo para a minha vida e para a sua vida, que poderia apontar os nossos erros, que poderia relacionar os nossos pecados, que poderia questionar as nossas atitudes, porque nós desobedecemos desde o Éden. O único, irmãos, que poderia apontar o dedo para a minha vida e para a sua vida, denunciar os nossos pecados, os nossos erros, ele tomou uma decisão, nos amou. E aí, quem conhece o amor de Deus tem uma vida transformada e fica constrangido por este amor, ao ponto de o apóstolo Paulo escrever: o amor de Cristo me constrange. Este amor que não julga, que não aponta o dedo, que não relaciona pecados, este amor me constrange. O que constrange o apóstolo Paulo não são os seus erros,
E ele mesmo fala sobre ele: miserável homem que sou, aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero eu não consigo fazer. Mas ele diz: nada disso me constrange, o que me constrange é o amor de Deus por mim. E Deus é amor. Deus é amor. Essa pequena frase resume toda a Bíblia e resume toda a mensagem do cristianismo. Deus é amor. Por isso, ame mais. Por isso, experimente viver os frutos do Espírito. E aqui eu não sou o maior exemplo. Não sou. Eu vou lutando. Eu vou com vontade de dizer umas verdades, aí não digo, não falo. Por isso, experimente amar. Experimente viver os frutos do Espírito, uma vida de alegria. Lembre, alegrem-se no Senhor. Não olhem para as circunstâncias, porque elas nos desanimam, nos entristecem, derrubam a nossa esperança, acabam com a nossa fé. No Senhor. Por isso, tenham paciência. Irmãos, nós seremos conhecidos pelo amor. Pelo amor. E nós precisamos amar. Esse mundo é um mundo em que as pessoas precisam desse amor, o amor da igreja. Vamos ficar em pé para a gente orar? Eu estava pensando hoje, esse mundo é uma capa, irmãos. É uma capa. Eu tenho quase 2.000 seguidores. Olha que estouro, né? No Instagram, menino. Eu preciso de mais, irmão. Como advogado eu preciso de mais. E eu estava... Não, e eu sigo também quase 2.000, porque eu já disse aqui, quem me segue eu sigo. Não me seguiu, eu também não sigo. Eu tinha uma pessoa que quase eu ia parar de seguir, porque eu estava olhando, poxa, eu já estou seguindo há um mês, a pessoa não me segue. Aí eu encontrei com ela e falei assim: menina, você não me segue? Ah, porque eu não sigo todo mundo não. Realmente, eu olhei no Instagram dela, só segue umas 600 pessoas. Tem umas 5 mil pessoas que seguem ela. Aí eu falei: ah, então vou deixar de seguir. Você não me segue? Aí quando foi ontem, ela me passou a me seguir. Eu disse: ah, tá, vou continuar. Às vezes eu sou vingativo, eu já disse, eu sou vingativo. Quando eu estava olhando o Instagram de muita gente, mas eu não encontro um Instagram de gente triste. Não encontro um Instagram de gente triste. É tudo alegre, é tudo postando alegria. Eu disse: meu, será que só eu estou vivendo tristeza na vida algumas vezes? Não é possível. Mas é tudo alegre. Mas aí eu olho para consultório de psicólogo tudo cheio. Psiquiatra, outro dia eu estava olhando, o pastor Tess falou, eu tinha visto isso. A mulher entrevistando: ó, estou com uma caixinha de Rivotril, você quer dar para quem? Ah, para mim mesmo, que o meu está acabando, estou sem receita. É assim a vida. As pessoas não estão felizes, estão tristes, estão com ansiedade. Mas no Instagram, aí a capa. Então nós precisamos amar essas pessoas, abraçar. E eu quero lhe fazer um convite a amar. A nossa comunidade não é comunidade Batista Acolher por acaso. Nós queremos amar, acolhendo todas as pessoas necessitadas do amor de Deus.